A Rádio Cultura passa a apresentar o programa Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento: Plano Itamed coletivo empresarial ou familiar. Consulte a promoção 35768005. São 11 horas e 4 minutos, 28 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. Muito bom dia, voltamos. Aqui o programa Contraponto, a voz do povo, aqui pelos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai, Argentina e todo o planeta, pelo radioculturafoz.com.br, neste dia 4 de janeiro de 2016. Voltamos então com a programação normal da Rádio Cultura, já cedinho, desde as 7 horas da manhã, com o Jornal da Cultura, com Ayrton José, com o padre Reginaldo Manzotti, e agora conosco aqui toda a equipe da Rádio Cultura, aqui no Contraponto, levando, como sempre, informação atualizada e debatendo os principais fatos aqui de Foz do Iguaçu, do Paraná e do Brasil, aqui com a equipe já conhecida aqui do Contraponto. Então voltamos, e comecem a ligar aqui para a gente no 3026-8020, também mandar seu WhatsApp pelo 9827-8200, conte para a gente como foi o seu final de ano, seu Natal, seu Ano Novo, como está sendo suas férias, quem está de férias, né? Quem voltou da praia, quem está indo para a praia, tem agora período de férias dos servidores públicos, férias escolares, o pessoal ainda está nesse período aí, né, de descanso. E nós voltamos aqui na Rádio Cultura. Hoje é dia de São Carlos, dia de São Tito e dias de São Hermes e também do Santo Tomás de Aquino, que nasceu em 1225 numa nobre família. Ficou preso a fim de desistir da vida religiosa, depois de libertado, prosseguiu na sua fé. A vida de Santo Tomás de Aquino foi tomada por uma forte espiritualidade eucarística na arte de pesquisador, elaborador, aprender a ensinar pela filosofia e a teologia. Pregador oficial, professor e consultor da ordem, Santo Tomás escreveu, dentre tantas obras, a Suma Teologia e a Suma contra os Gentios, chamado de Doutor Angélico. Tomás faleceu em 1274, deixando para a Igreja o testemunho e praticamente a síntese do pensamento católico. Hoje, 4 de janeiro, também é o dia do hemofílico e dia da abreografia. A abreografia é um nome dado aqui no Brasil ao método rápido e barato de tirar pequenas chapas de radiografia dos pulmões. Então, hoje tem dia para isso também. Então, é o dia da abreografia. Falando no Santo Tomás de Aquino, Papa Francisco, em suas mensagens, né, de começo de ano, ele disse à imprensa do mundo vincular, em esse ano de 2016, notícias mais positivas. E nós esperamos que realmente possamos, né, fazer isso também durante esse ano de 2006, bem mais do que foi em 2015, que foi um ano extremamente pesado, né, um ano de muita notícia ruim. E esperamos, né, Cida, que 2016 seja um ano de notícias boas. Bom dia, feliz ano novo. Bom dia, Dante, feliz ano novo para você, a todos os nossos ouvintes. Saudade, né, de estar novamente aqui falando com as pessoas, trocando informações, os ouvintes nos ligando aqui, trazendo também suas sugestões de pauta. E, é claro, muita gente renova a expectativa de algum tipo, né, de esperança. A gente sempre faz esse ano, eu quero... alguns falam ganhar na Mega Sena, outros pedem mais saúde, outros pedem, né,
uma série de renovação, de otimismo, de esperança, né? É isso que a gente busca quando a gente imagina essa troca de ano, é isso que a gente busca. Espero que você aí, ouvindo nós, onde quer que você esteja, também tenha essa fé, essa esperança, que cada vez mais a gente melhora as nossas vidas, da nossa cidade, do nosso país, e também levando essa confraternização em que a gente, com certeza, almeja todos nós, principalmente a paz. São 11h08 e nossos ouvintes já estão ligando e sentindo saudade do Dr. Nelson Rodrigues. O José Carlos do Jardim Ipanema está perguntando quando ele volta. E nós imaginamos que amanhã ele já, né, esteja aqui, já deve estar vindo aí para Foz do Iguaçu, ele e a família, e daqui a pouco está aí a equipe inteira da Rádio Cultura postas já, mas o Dr. Nelson, como já é de costume, toda segunda-feira ele não está, né, porque no final de semana, no domingo, ele sempre tem um programa lá em Curitiba, na CNT, programa de esportes, né, ele é comentarista esportivo, muito conhecido na região inteira de Curitiba, e então é habitual na segunda-feira ele não estar, e nós estamos aqui fazendo o contraponto. Bom, deixa eu ler as efemérides aqui, depois eu converso também com o Caleb, com o seu Enes, ver o que o seu Enes tem para contar, né, desse final de ano, e do que começa também, né, quais as expectativas para esse 2016. Agora são 11h08. Em 1808, no dia 4 de janeiro, foi criada a primeira tipografia no Brasil. Em 1922, depois de organizar uma greve contra o aumento de impostos, Mahatma Gandhi foi preso na Índia, declarando-se culpado. Foi condenado a 6 anos de prisão, mas foi solto em 1924. Em 1936, a revista Billboard publicou pela primeira vez sua parada de sucessos. O líder da primeira lista foi a canção Stop Look Listen, do violinista de jazz Joy Venuti. Em 1950, a RCA Victor declarou que começaria a produzir discos de longa duração, os LPs de vinil, atualmente conhecidos como os bolachões. Em 1950, então, começaram os discos de longa duração, os de vinil. Tinha antes, é bem mais antigo que isso, né? Mas aqui em grande duração, imagino eu que um disco inteiro, né, com várias faixas. Deve ser isso, né, seu Enes? Bom dia, Enes. Feliz ano novo, feliz 2016. Bom dia. E vamos reiterar também os nossos votos de um bom ano novo, né? Que começa praticamente hoje. É o primeiro dia útil do ano, é hoje. É, o primeiro dia útil de hoje. Nós já sepultamos 2015, que começou ruim e terminou pior, né? É, que já foi tarde, então, né? Demorou muito até para acabar. Foi, mas só para não deixar sem resposta, os LPs, eles tinham 12 faixas, 12 músicas, 6 de cada lado. Né? Porque a bolacha mesmo eram 78 rotações por minuto. Era uma música de um lado e uma música do outro. Exatamente. Né? Cera de carnaúma autêntica. Aquilo já se foi também. Né? Aliás, a Rádio Cultura perdeu essa discoteca por negligência na época. Sabe? Brincaram de tiro ao alvo com esses discos lá na rua Dom Pedro II, 180 fundos. É lamentável dizer isso. Mas realmente fizeram essa sacanagem com o patrimônio histórico da Rádio Cultura. Olha... Mas ainda nós temos um acervo de discos aqui, esse já é de RCA, né? Cerca de 6 mil. Todas as gravadoras da época estão representadas muito bem no espaço cultural da Rádio Cultura. Exatamente. Deixa eu continuar então aqui, Enes, as datas mais um importantes. E daí eu dou a palavra para o senhor, né? Eu termino aqui e dou a palavra inteira daí. Bom, no dia 4, lá em 1954, com a intenção de dar um presente à sua mãe, Elvis Presley pagou $4 para gravar seu primeiro disco. O produtor musical e dono do estúdio, Sam Phillips, gostou do que ouviu e um ano depois fizeram juntos algumas gravações comerciais. Em 1956, o pintor Cândido Portinari entregou os painéis de Guerra e Paz para a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Inclusive na sede da ONU em Nova York agora tem um grande quadro de um artista brasileiro também, bem na entrada, se não me engano. Em 1966, o Jornal da Tarde do Grupo Estado de São Paulo foi lançado. Em 1988, o cartunista Renfield faleceu vítima de AIDS hemofílico. Ele foi contaminado numa transfusão de sangue. Em 2010, o japonês Tsutomu Yamaguchi, o único sobrevivente das 2 bombas atômicas reconhecidas
reconhecidas pelo governo do Japão, morreu aos 93 anos. Em 6 de agosto de 1945, ele estava em Hiroshima em uma viagem de negócios quando a cidade foi bombardeada, apesar de queimaduras severas, e Yamaguchi conseguiu retornar à sua casa na cidade de Nagasaki. Lá sobreviveu mais uma vez a um ataque atômico dias depois. Bom, são 11 horas e 12 minutos e 28 graus em Foz do Iguaçu começa. E tempo nublado, está nublado e daqui a pouco eu falo a previsão do tempo. Deixa eu voltar a palavra então. Enes Mendes da Rocha, agora sim, 2016 começa com melhores expectativas em todos os âmbitos políticos, econômicos, e em todas as áreas, Enes? Como que o senhor está vendo esse início de ano? Eu sempre vejo janeiro um mês mais perigoso, mais destemido e, digamos assim, o mais difícil de você atravessar. Por quê? Porque você já sai do ano anterior, de 2015, né, já devendo contas do fim de ano, né, que você carrega para 2016, né, e que não são poucos, você já vem de pendurado no cartão e no cheque especial, que você vai ter que atualizar em 2016, né? Aí você olha pela frente, você tem IPTU, você tem IPVA, e veja as mudanças que o governo fez no IPVA e em grande parte nos tributos do governo estadual. O IPVA, que antes você pagava em 4, 5 vezes, ele vem agora apenas em 3 vezes. E o valor maior? Em 3 parcelas. Né? O governo dá um desconto de 3% para você pagar à vista. Quer dizer, não tem... Qual é a lógica disso? De forma nenhuma. Mas ele fez pior ainda. O DPVAT, que é o seguro do carro, que você pagava lá no final do ano, ele também trouxe para janeiro. Uma benção. Trouxe para janeiro. Quer dizer, engrossou, né, a lista das dívidas que você tem em janeiro. Então, janeiro é um mês danado. Aí você olha, você tem pela frente uma inflação que já chegou nos 2 dígitos, né? E está beliscando os 11%. 10,58 ou 10,88, não sei. Está beliscando exatamente os 11% de inflação. Você tem um aumento de quase 20% na gasolina que está carregando de 2015 para 2016. Você tem um aumento no etanol que foi para 29% no final de 2015. Mas não é só isso, porque as alíquotas de impostos elas foram praticamente todas aumentadas. Quem pagava 45% num produto, digamos, de limpeza em casa, vai pagar agora 58% de aumento de impostos. É incrível. Se você ver a relação de aumentos, né? Eu tenho uma lista aqui, mas ela está desatualizada, porque o governo ele faz uma atualização praticamente a cada 3, 6 meses, né? Você tem um aumento de energia, você tem um aumento de água, quer dizer, você entra carregado em janeiro. Então, por isso que eu acho que janeiro é um mês de carga pesada. Não tem saída. Ou você tem, ou não tem. E aí você tem que rolar essas dívidas. E rolando dívida, você sabe que os impostos, que os juros que caem em cima de uma dívida que você rola, ou que você, digamos, financia ou refinancia, é comum a pessoa fazer isso, até de refinanciar a própria dívida, porque se ela ficar negativa, ela engole tudo que você tem. Então, essas dificuldades, sabe? Então, quando eu vejo o seguinte, nossa senhora, 2016 entra com 2 milhões de pessoas desempregadas. Aí eu vejo, ainda na área de economia, Curitiba tinha uma grande rede de mercados que foi comprada pela Walmart, que é dona da Big, né? Chamado Mercadorama. Mercadorama tem uma tradição de 100 anos em Curitiba e região metropolitana, que é da família Demeterco. Muitos mercados Mercadorama amanheceram hoje fechados em Curitiba, Ponta Grossa, Litoral, e me parece que até em Umuarama tinha uma filial da Mercadorama. Quer dizer, nós estamos falando em estabelecimentos que vendem comida. Eu nunca vi falar que tem erro nessa área, né? Às vezes as empresas, no afã de trazer grandes departamentos, às vezes quebram o nariz nisso aí.
Mas a parte de alimentação não tem erro isso aí. A gente cansa de ouvir esse tipo de coisa. E, no entanto, Walmart fechando 10 lojas, não é só Mercadorama, mas também a própria Big fechando. No Rio Grande do Sul foram 20, né? Lá a rede da Walmart é o Big e os Mercados Nacional. Só que que não é só Walmart não é só alimentação, né? Eles são grandes lojas de eletrodomésticos. Departamentos de eletrodomésticos, de vestuário, né? De acessórios para carros, pneus e por aí afora. Então, essas dificuldades todas que essas empresas é o seguinte, não deu lucro, fecha, passa para frente, muda. Eles não permanecem com aquilo. Agora eu fico pensando o seguinte, em Curitiba parece-me que apenas em 2 mercados são 350 funcionários que ficam chupando o dedo. E o mercado não tem condições de absorver essa mão de obra de imediato, não. Muitos vão ter que mudar até de atividade, porque não vai encontrar exatamente uma outra abertura de emprego pela frente. Então, essas dificuldades que eu vejo que 2016 e o danado do janeiro traz. E aí pensa-se também no subsídio, no fechamento das contas com esses funcionários, né? Esse pagamento dos tributos desses funcionários, como é que fica, né? Decretando uma falência, uma situação dessa é uma situação preocupante. Eles pagam, eles só acham mais vantajoso fechar, pagar todo mundo, né, mandar embora. Porque o antigo Lembrasul deixou muita gente aqui na mão. Mas aí não muita gente. Acho que é diferente o caso, né? Outra não é rede, né? Tomara. E essas grandes redes eles trabalham com um percentual de lucro, né? Se não der aquele percentual ali, der um pouco menos, eles já não acham vantajoso. Quase que continua dando lucro, mas não é tudo aquilo que eles esperam. Eles são quase que perfeitos nessa disciplina financeira, né, que eles têm. Agora, o problema é que a rescisão mantém o empregado dispensado por algum tempo. Mas e daí depois? E depois? E é pouco tempo. É pouco tempo. É um tempo muito curto que ele tem para se preparar, para partir para uma atividade, digamos, dele mesmo, ele mesmo fazendo as coisas, ou ele partir para um novo emprego. Essas dificuldades todas é que eu vejo que o janeiro, né, de cara, ele traz de presente para você e não tem como você escapar disso. Daqui a pouquinho o Eli Silva vem lá da Agência do Trabalhador, do Cine, né, para muitos, né, com informações do que fechou dezembro, do que tem de expectativa e vagas nesse mês de janeiro. Então, você que está desempregado, procurando uma vaga no mercado de trabalho, daqui a pouquinho o Eli Silva vai trazer informações para a gente sobre as vagas, então, nesse início de ano, para muita gente aí, tomara que, né, consiga, quem está desempregado ainda. Né? Vamos vir com a notícia com o Eli Silva através da unidade móvel. As notícias, né, são de que Foz do Iguaçu ela se mantém estável em geração de empregos, né, tanto em demissões quanto contratações, não mudou. E é uma ilha aí no Paraná e tal, Foz vai bem, e é por causa do turismo, né? Graças a Deus. O turismo, muitas pessoas vieram para Foz do Iguaçu, né, deixando de viajar para o exterior por causa do preço da passagem aérea mais cara por causa do dólar, e vem para Foz do Iguaçu. No comércio, a inadimplência, a última matéria que a gente fechou com a CIF, SPC, o inadimplência em Foz do Iguaçu era uma situação que chamava muito a atenção pelo volume de inadimplência. Hoje, em contato também com a SPC da CIF, eles estão fechando os dados de dezembro para apresentar logo mais, até quarta, quinta-feira, eles apresentam o fechamento de dezembro, mas até novembro o comércio de Foz do Iguaçu levou realmente um susto em termos de vendas e em termos de inadimplência. Isso foi um balanço que a gente acompanhou até o mês de novembro da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. O presidente do Sindiloja, Carlos Nascimento, está em Curitiba, também em fase de férias, muita gente ainda não está de volta à cidade, mas a gente vai trazendo as informações também através do Ministério do Trabalho, sobre a empregabilidade das pessoas, né? E também sobre a agenda de empregos para esse início do ano. Dante. E o dólar abriu nesse primeiro dia útil do ano, ultrapassando os R$4, e isso puxado pela Bolsa da China, que caiu 7% hoje, né? A China também está sentindo aí uma leve crise, né? Bom, a China que crescia 14% ao ano e agora começou a crescer 8% ano passado, né? E já vê aí uma grande diferença também. São 11h21, Josué Caleb, bom dia, feliz ano novo. Obrigado, Dante, igualmente, feliz ano novo para você, também para os ouvintes da Rádio Cultura, trazendo destaque hoje a
o recadastramento biométrico continuou no feriado, não parou no final do ano aqui em Foz do Iguaçu, apenas no dia 25, que era o dia de Natal, e no dia 1º, que ficou fechado ali o cartório da Justiça Eleitoral. Nos outros dias todos aberto, a população fazendo o recadastramento biométrico. E a expectativa é boa pelo número de pessoas que já compareceram fazer o recadastramento. No final do mês de dezembro houve até uma preocupação, poucas pessoas estavam comparecendo, porém esse número acabou aumentando no feriado, e as pessoas foram, já mais de 50 mil pessoas fizeram um recadastramento biométrico. Hoje eu conversava com a pessoa que está responsável pelo setor. Ela disse que a expectativa é que no mês de março já esteja sem filas, pelo número de pessoas que está comparecendo para fazer o recadastramento biométrico. Uma informação com respeito a Santa Terezinha de Itaipu: a partir do dia 25 de janeiro terá um ponto de recadastramento lá em Santa Terezinha de Itaipu. Isso já vinha sendo anunciado, as pessoas podem fazer o agendamento. Então a expectativa lá é de 16 mil eleitores fazendo o recadastramento biométrico. A partir do dia 25, então, ali será feito com 15 guichês, então, atendendo a população de Santa Terezinha de Itaipu. Que não precisam vir para Foz fazer esse recadastramento, então poderão fazer a partir então de que dia que é? A partir do dia 25 de janeiro. Dia 25, então. E também, se quiserem vir a Foz do Iguaçu, é livre. As pessoas podem já fazer o recadastramento. Algumas pessoas estão vindo. Mas a fila no Fórum Eleitoral, desde que começou o recadastramento, a fila tem sido grande, né? E o agendamento pela internet também. Mas tinha ficado aquém ainda do que eles esperavam, né? Foram 50 mil, então, né? Tinha que recadastrar 190, né? Se não me engano, né? O número é mais ou menos esse. Mas imagino que vai diminuir. Entre Foz e Santa Terezinha, eles querem chegar a 200 mil eleitores com o recadastramento biométrico. Deveria ser, porque é o número, né, de eleitores entre Foz e Santa Terezinha de Itaipu chegou aos 200 mil. Em Foz são 190 mil, eleitores mais ou menos 184, se não me engano, alguma coisa assim. Mas imagina-se que tenha uma diminuição, sim, de número de eleitores em Foz, porque todas as cidades que já houveram recadastramento biométrico diminui o número de eleitores, né? São pessoas que não vão recadastrar, são pessoas que não moram mais no município, uma série de fatores. São 11h24 neste momento, e iniciando essa segunda-feira, eu quero dizer que tem grandes ofertas que você só vai encontrar hoje no Super Real, e o Super Real está trazendo arroz Taipã, 5 quilos, R$ 8,99, agulha e ponta de peito, R$ 7,99 o quilo, a margarina Claibon, 500 gramas, R$ 1,89, papel higiênico Sirius com 16 de 60 metros, R$ 9,99, 16 rolos de 60 metros. O biscoito recheado Formitos, 100 gramas, 75 centavos. Iogurte Friminho, PET, 360 gramas, R$ 3,39. O achocolatado Terrinha, 200 gramas, apenas 75 centavos. Tem a campanha cultural de final do ano premiado, qual o único supermercado da região que te dá a chance de ganhar grandes prêmios. Essa é a pergunta feita, e a promoção ainda não terminou, e o resultado vai ainda sair esse mês. Então o Super Real está sorteando 2 motos 0 km. O Super Real, onde o importante é você ficar na rua Ernesto Gayer, 835, lá no bairro Três Lagoas. São 11h25 e mais notícia ruim, Enes, que é de uma família de iguaçuenses, que é uma tragédia terrível, abalou a cidade inteira, né? E ainda tem muita gente chocada ainda com o que aconteceu. A família de iguaçuenses, 5 pessoas da mesma família, pai, mãe e filhas, morreram em um acidente de trânsito numa BR lá do Ceará. Eles saíram de Foz, de férias para o Maranhão, estavam retornando aqui a Foz do Iguaçu, estavam passando ali pelo Ceará e acabaram tentando fazer uma ultrapassagem e acabaram colidindo com uma van. Tentou ultrapassar um caminhão e acabou dando de frente com uma van. As 5 pessoas da mesma família morreram e 11 pessoas que estavam na van ficaram feridas e uma morreu também. E é o Josias dos Santos, de 38 anos. Aqui de Foz, ele era pastor da Igreja Assembleia de Deus e marido de Patrícia de Castro dos Santos, de 35 anos, e pai das meninas Sara Caroline Castro Borges dos Santos, de 17 anos, Nathalie Vitória dos Santos, de 7 anos, e Radassa Castro dos Santos, de 1 ano. A família
estava em férias, retornando a Foz, como eu disse. A Polícia Rodoviária Federal do Ceará confirmou, então, que eles estavam viajando sentido Fortaleza-Jaguaribara, em um Fiat Linea, quando tentou, então, a ultrapassagem infeliz. E os corpos, eles começam a ser trazidos para Foz do Iguaçu em 3 aviões hoje, e o velório deve começar amanhã no Colégio Estadual Costa e Silva, no Jardim América, será no ginásio de esportes do Colégio Estadual Costa e Silva, e ainda não tem um horário previsto para o início, mas deve começar amanhã, então, porque ainda não se sabe exatamente o horário de chegada dos corpos e tudo isso, mas amanhã, então, deve começar esse velório nesse ginásio, que está comovendo muito, principalmente a comunidade evangélica ali do Jardim América, onde eles moravam, né, Silvânia? Uma tragédia terrível para começar esse ano. O acidente foi no sábado último. Você sabe que a interrupção do contraponto pelo dia 18, parece que foi, né? Dia 20, por aí. 23. Você fica praticamente alijado de toda a informação, porque aqui você tem realmente o critério de examinar tudo o que acontece, primeiro com a sua cidade e depois com o seu país. Então você vive a informação. Faz parte de toda a hora sua. Não é só aqui no momento em que nós estamos apresentando. Não. Né? O grande trabalho você faz antes, por um longo tempo. Né? E eu fiquei realmente separado da informação, da notícia, por muito tempo. De repente, a primeira notícia relativa a Foz do Iguaçu que eu vejo foi exatamente desta família de iguaçuenses. Se eu não me engano, ele é até funcionário da prefeitura. Né? Me parece que os jornais de fora estavam anunciando que um funcionário da prefeitura e sua família, em número de 5, haviam falecidos num acidente de carro no estado do Ceará. Então você veja o seguinte, que isso causa um impacto, né? Não conhecia ele, não conhecia a família, mas pela tragédia, pela forma com que a família inteira ela sai dessa vida, vai para outra, sabe? Juntos. Às vezes você diz, e eu acho que essa convicção não é só minha, você diz, nós não sabemos nada. Não sabemos nada dessa vida, porque como é que se justifica um acidente desta envergadura, desta expressão? Como é que você explica isso? Negligência, o que foi? Mas todo mundo junto, né? Então, veja, há mistérios nisso aí que talvez valesse a pena até você se aprofundar um pouco mais para saber os motivos de uma tragédia desse porte. São 11h30 agora. Acho que nada acontece por acaso, viu, seu Enes? Eu acho que todo mundo tem um papel nessa vida e cumpre ele e tem que ir embora, tem que ir, né? Não adianta. São 11h30, 28 graus, tempo nublado em Foz do Iguaçu. Já voltamos com o primeiro contraponto de 2016. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Há mais de 20 anos, o melhor rodízio de bistec é servido no restaurante do CTG Charrua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 20 anos, o melhor rodízio